Hoje quero falar sobre uma família liberta, uma família curada, uma família saudável. Quantos querem uma família saudável? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando constantemente sobre guerrear, sobre lutar pela família. A pergunta que nós estamos fazendo é: qual é o nível de esforço que você está empreendendo pela salvação, pela cura e pela libertação da sua família? Essa é uma pergunta que precisa ser muito bem pensada e respondida. Nós precisamos fazer um diagnóstico constante de como estamos, não só como indivíduos, mas também como família. Como nós estamos, como está minha família, como está minha casa, como estão meus filhos. Fazer um diagnóstico correto, sincero, verdadeiro, não uma ilusão de como está a minha vida, de como está a minha família, de como estão meus filhos. Em que devemos melhorar? Como podemos melhorar? Eu quero ler um texto inicialmente com vocês. Um texto que ele carece de muita explicação, uma pregação inteira. Não vai dar tempo para fazer isso, logicamente. Mas, Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. O livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 10. Eu sei que é um texto de um pouco de difícil compreensão, mas eu quero pegar apenas o princípio que nós encontramos aqui, deixar um pouco os detalhes. São importantes, mas nós não temos tempo para tratar sobre isso. Diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Embora estes sejam descendentes de Abraão, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Poxa, que difícil, né? Ninguém nem disse amém quando terminou. Na verdade, nós podemos entender que Melquisedeque aqui é Cristo. Cristo se manifesta como sumo sacerdote. De uma forma bem simples explicando, Cristo se manifesta como sumo sacerdote, porque aqui diz que ele não tem começo, não fim, ele não, a sua existência sempre foi, ele é, e a sua semelhança é como o Filho de Deus. É Jesus Cristo se apresentando como sumo sacerdote. E Abraão vai e dá o dízimo para ele espontaneamente. O primeiro ponto aqui que nós vamos entender, que nós aprendemos aqui, que o dízimo não é uma questão da lei, não é parte da lei, porque isso aqui acontece antes da lei. Espontaneamente, voluntariamente, Abraão dá o dízimo a esse homem, a esta figura, que é um sumo sacerdote, que representa o sumo sacerdote. Agora, qual o princípio aqui? Porque aqui é onde nós temos que entender. Esse ser que não foi gerado, que não teve princípio, que não tem fim, é Cristo. Ele obedeceu. Levi obedeceu. Abraão obedeceu. E ele obedeceu à lei
E é interessante que o texto diz que Levi obedeceu à lei, Levi obedeceu a Deus antes de ter nascido. E é esse o princípio que eu quero trazer para vocês. Aqui diz Abraão, Levi, que ainda estava no corpo, isso é, provavelmente nem estava sendo planejado ainda, ele estava no corpo do seu pai, do seu primogenitor. No entanto, ele deu o dízimo. Como pode ser isso? Por que ele deu o dízimo? Porque Abraão deu o dízimo. E Levi era descendente de Abraão. Agora, o que nos ensina isso? Simplesmente que a obediência ou a desobediência dos nossos antepassados podem afetar a nossa vida presente. Vou repetir. A obediência ou a desobediência dos nossos antepassados podem afetar a nossa vida presente. O que semeamos vai para a conta dos nossos filhos. Entenda isso. Você pode dizer amém quando você semeia coisas boas. Mas você deve se preocupar quando você não está semeando coisas boas. Tudo que você semeia vai para a conta dos seus filhos. É isso que está dizendo esse texto. Levi deu os dízimos antes de ter nascido. Mas como aconteceu isso? Porque o seu antepassado, Abraão, estava obedecendo. Então a nossa obediência ou a nossa desobediência alcança a vida dos nossos descendentes em algum momento da sua vida. Isso é coisa séria, sim ou não, irmãos? Diga para quem está ao seu lado, isso é sério. Muitas vezes nossos filhos enfrentam grandes lutas, porque eles podem herdar nossos bens, nosso dinheiro, e graças a Deus não herdam dívida, né? Porque diz que dívida não herda. Alguns estão dizendo que herda, né? Mas a verdade é que eles herdam não apenas o nosso dinheiro, mas eles herdam a nossa fé, eles herdam a nossa missão, mas também eles podem herdar nossas maldições. Nossas maldições. O livro de Levítico, no capítulo 26, fala sobre a recompensa à obediência e o castigo à desobediência. Nós não vamos lê-lo totalmente, porque está aí para você, para anotar, para você ver. Nos versículos 39 e 41, o Senhor diz a Israel: se vocês confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, olha só. Se vocês confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, se vocês aceitarem o castigo do seu pecado, então eu me lembrarei da aliança que fiz com vocês. Você fala, mas isso é uma palavra para Israel. Certíssimo, uma palavra para Israel, mas o princípio permanece para nós hoje. Ponham isso na sua cabeça. Todas as vezes que existe uma palavra direta para Israel, e o princípio permanece para nós, igreja. O princípio permanece para nós. Então o Senhor diz, se você confessar os seus pecados e dos seus antepassados, então eu me lembrarei da minha aliança, da minha salvação. Aqueles que têm dificuldades para crer nas maldições geracionais, aqueles que foram ensinados que essas coisas não existem, porque tem muita gente hoje ensinando isso e pregando isso, precisam entender que o Senhor está falando aqui, essa coisa de maldição assusta todo mundo e fica todo mundo discutindo. Pensa numa coisa, o que o Senhor realmente está dizendo aqui e que nós vamos entender é que existe em nós uma tendência de repetir os pecados dos nossos pais em nós. Quantos já viram isso? Irmãos, alcoolismo, adultério, sim ou não? Se você ver esses pecados na vida de uma pessoa, pode ter certeza que por detrás dela tem outros que fizeram isso.
na sua família, na sua ascendência. Constantemente, no livro de Reis, nos livros de Reis, 1º e 2º de Reis ou Crônicas, nós encontramos que filhos seguiam, e no caso dos reis, os filhos seguiam, diz o texto, que os filhos seguiam o caminho dos seus pais. Às vezes fazendo o bem que os seus pais fizeram, outras vezes praticando o mal que os seus pais praticaram. Isso está contando, dificilmente há exceções, mas dificilmente você encontra, só há exceções quando um filho que teve um mau exemplo de um pai, não segue o exemplo do seu pai, mas ele tem um outro exemplo para seguir, que é o exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Isso nos ensina que muitas vezes ter um péssimo pai não quer dizer que necessariamente eu tenha que ser uma péssima pessoa, porque eu posso encontrar a paternidade de Deus na minha vida. Eu encontro a paternidade. Há reis que eles não seguiram o caminho dos seus pais, que foram homens que fizeram coisas malignas, mas eles olharam para Davi e aceitaram a paternidade de Davi na sua casa, na sua vida, e fizeram o bem. Por isso, Deus é Pai. Aleluia. Porque Ele, muitas vezes, vem restaurar a nossa paternidade, para que nós não tenhamos que seguir os maus exemplos de muitos dos nossos pais. Nem todos, claramente. A Bíblia diz que não há maldição sem causa. Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz isso. Provérbios 26, 2 diz: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição, sem motivo justo, a NVI diz, não pega. Já sabe o que pega, né, irmão? Você, não, macumba não pega em mim. Sabe, essas ideias, entende como essas ideias, elas têm um fundamento? Agora, por que o texto usa passarinho, pardal, andorinha? O que quer dizer isso? Porque, na verdade, o texto e as traduções antigas diz isso. A maldição sem motivo justo não pousa. Não pousa. Da ideia de algo que vem e pousa sobre a sua vida. Por isso ele usa a expressão pássaro usa pássaro, o nome de pássaro. É essa a ideia de que vem algo e pousa sobre você. Pousa na sua casa e permanece aí. Se algo se repete e persiste, o mal, a gente pode chegar a compreender que pode haver uma maldição na minha casa e na minha família, mas sempre onde há uma maldição é porque há uma causa. Há uma causa. A pergunta pode ser, por que sempre acontece essas coisas com a gente? Já viram isso? Por que acontece sempre essas coisas com a gente? Por que há tantas doenças na minha família? Por que há tantos acidentes na minha família? Por que há tantas mortes e tragédias na minha família? Por que há tanta miséria na minha família? Ninguém prospera, nem os pais, nem os filhos, ninguém consegue prosperar. Por isso, eu acredito que é correto falar sobre os pecados geracionais que se repetem dentro de uma família, porque a maldição pousou aí. A maldição pousou aí. Quer um princípio, quer uma ideia sobre isso? Adão pecou. A Bíblia diz, Adão pecou. E o pecado de Adão entrou em toda a raça humana. A partir de Adão, todos nasceram em pecado. Todos nasceram manchados. Na quinta-feira eu falei sobre isso. É uma ilustração que eu gosto demais. Adão era uma cópia original de Deus. Perfeito, puro, santo. Mas aí entrou o pecado. Quando entrou o pecado, lembra quando você era criança e estudava na escola dominical, as coresinhas lá,
As cores, né? Vermelho, preto. O seu coração é preto. Aí o sangue de Jesus é vermelho, vem, aí seu coração fica branco. Quando entrou o pecado, manchou, entrou uma mancha. Aí o que aconteceu? Todas as cópias, porque nós somos cópias de Adão, todas as cópias de Adão nasceram manchadas. Aí vem Jesus. Aleluia. Ele vem, derrama seu sangue. Por isso nós usamos a expressão, somos lavados no sangue de Jesus. Agora nós já não somos, em Jesus, já não somos cópias de Adão. Nós somos cópias de Jesus. E Ele é perfeito. Mas nós vamos entender que toda a raça humana nasceu em pecado, como disse Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Toda a raça humana. Agora, como é isso? Como você pode explicar? Às vezes a gente quer explicar que maldição não acontece, mas eu pergunto para você, como é que acontece isso? Que o pecado vai veio de Adão e alcançou todos os seres humanos da terra. Como isso acontece? Então, nós nascemos destinados, escute bem, o homem nasce nessa terra destinado à perdição eterna. Sabia disso? Se ele não se encontrar com Cristo, se ele não passar pela cruz, somos todos destinados à perdição eterna. Embora hoje muita gente não queira crer nisso, diga, segue seu caminho, eu sigo o meu, segue a tua religião, eu sigo a minha, no final todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é uma verdade absoluta. O mundo não quer ouvir nada absoluto hoje. Tudo é relativo, tudo é humanista. Mas essa é uma verdade absoluta. Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ponto, acabou, não quero conversa. Dizem que Jesus não era radical, não era? Jesus disse, quem crê em mim está salvo, mas quem não crê já está condenado. Ponto final, meu filho. Quem crê em mim já está salvo, quem não crê está frito. E entende a expressão está frito, né? Você vai para um lugar, vai fritar, sem cozinhar. Então, nascemos com um destino certo de perdição eterna. Só Jesus pode nos libertar das maldições. Como isso acontece é o princípio que nós estamos falando para a família. Você tem que chegar a Cristo. Quero ler um testemunho. Eu estou fazendo isso agora direto. Eu não preciso mencionar o nome, porque a pessoa, ou o casal, ou seja quem for que eu vou dar testemunho, sabe. Para a gente testificar que é verdade, que a gente não está inventando, ok? Mas assim, este testemunho de busca de restauração de uma família. Tudo começa com o casamento de dois servos de Deus. Achávamos que conhecíamos a Deus, mas logo os problemas começaram. Aos 10 anos de casamento, decidimos dar a última chance antes da separação. Fomos aconselhados a fazer casados para sempre em Cristo Centro Pirituba. Aqui mesmo. Optamos por nos lançar na busca dessa restauração. Mudamos para esse ministério e conhecemos o que é ser discipulado para servir, dando prioridade para a família. Fomos cuidados nos vários processos de cura e libertação e ministrados para conhecermos nossos papéis na família e no reino de Deus. Que bem escrito isso, hein? Aprendemos o que é perdão e como ele é o princípio de qualquer restauração. Está sendo um caminho de renúncia, busca pela obediência e posicionamento. Ainda estamos no processo, mas hoje somos muito mais conhecedores das nossas identidades, dos nossos papéis e obrigações. Somos gratos pelo cuidado de Deus e por essa porta que nos acolheu e nos cuida sempre. Aleluia. Obrigado por esse testemunho maravilhoso. Domingo passado eu li um testemunho de como alguém está vendo, que é novo aqui na igreja, está vendo a espiritualidade das nossas crianças. Como as nossas crianças estão tendo uma espiritualidade gloriosa, poderosa. Deus está fazendo isso em nosso lugar, neste lugar. Deus está restaurando famílias. Me deixaram no escuro aqui.
Não quero que me vejam mais. Assim como o pecado de Adão afetou toda a humanidade, assim também os nossos pecados afetam nossos filhos. Prestou atenção nisso, irmão? Os nossos pecados afetam nossos filhos, nossa descendência. Seus pais. Vê que o princípio estava presente. O princípio de que o pecado afeta, o pecado dos pais afeta a vida dos filhos, ou o pecado afeta a nossa vida, estava presente. Jesus não negou. Jesus não disse, não fala isso porque isso não está certo, isso não é verdade. Não. O que Jesus disse foi, neste caso em específico, não foi ele nem seus pais. Nesse caso específico, mas o princípio estava na cabeça dos discípulos. Eles sabiam, eles tinham o princípio de que o pecado dos pais afeta os filhos. Afeta inclusive fisicamente. Porque para eles aquele homem poderia ser cego por causa do pecado dos seus pais. E isso é óbvio. Um pai que tem AIDS, tem um filho, qual é a probabilidade desse filho nascer com AIDS, com uma doença física, com uma doença imunológica? Sim ou não? Dizem que mães que fumam, há uma propensão grande de uma criança nascer com algum tipo de problema respiratório, pulmonar. Enfim, eu estou falando de coisas físicas. Agora, nesse momento, mas aqui fala de coisas físicas, mas aqui nós estamos falando de coisas espirituais. O grande problema, por exemplo, da idolatria, ou da participação de seitas, heresias e todas essas coisas. Agora, o que Jesus afirma aqui é que naquele caso específico, a culpa não era de ninguém. Ele estava falando sobre um propósito de Deus. Nós estamos falando sobre família. A ênfase aqui é família. Então, o pecado da rejeição a Deus. Falemos rapidamente sobre isso. O pecado da rejeição a Deus. O grande problema da idolatria, da prostituição, das seitas, feitiçarias. O grande problema aqui é a rejeição a Deus. Porque quando se faz isso, se rejeita completamente a Deus. Nesse sentido, porque vocês já viram, você vai falar de Jesus para alguém, você convida alguém para ir para a igreja e diz assim, não, minha avó e minha mãe, eles eram dessa religião, eu nunca vou para outra religião, não tem religião nenhuma, não busca Deus, não faz nada, mas não vai para outro lugar, não quer se converter, porque a avó era tal religião, a mãe era de tal religião, então eu não vou. Isso é uma maldição, sabia? O simples fato de uma pessoa não se converter, porque ela entende que ela não quer ofender o pai, a mãe, a avó, que era tal religião, que tinha lá os seus... Irmão, quantos de nós nascemos numa família que tinha um altar idólatra dentro de casa? Quantos? Vamos ver, quantos? Aí, muita gente. Nas casas tinha um altar. E isso era muito comum antigamente. Tinha um altar. Isso é idolatria. Aí você fala, não, mas eu não adoro aquilo. Adora. Parece que não. Porque tudo que você coloca entre você e Deus é idolatria. Tudo que você coloca entre você e Deus. Mesmo que você diga, eu não adoro. Seja painha, mainha, santinha. Entende? Seja o pai preto, a mãe preta, qualquer coisa. Isso é muito importante a gente entender, porque nesse sentido se torna uma maldição. Porque alguém rejeita a salvação, rejeita Deus, por causa dos seus ancestrais, os seus pais, os seus antepassados. Por causa deles, rejeita a salvação e rejeita Deus. Isso é uma maldição. Olha, Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 4. Êxodo 21 a 4, diz assim. Importante a gente ler esses textos. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Entrou o pecado
entrou o pecado e a desordem em toda uma geração do povo de Israel. E eles ficaram perdidos, vagando, desorientados, sem direção, perderam a bênção de Deus, a presença de Deus, porque por culpa de seus pais, eles abandonaram a Deus. Por culpa dos seus pais, eles perderam a sua relação com Deus, seu conhecimento de Deus. Infelizmente, eu tenho percebido, irmãos, que embora nós tenhamos lares cristãos, tem pais que não estão se dedicando a ensinar os seus filhos a palavra de Deus, a Bíblia, não estão ensinando eles a orarem, a buscarem a Deus, a importância da fé, não estão ensinando, no entanto, os seus filhos estão aprendendo muitas outras coisas, nas escolas, em outros lugares e na internet. Se você não faz isso, a gente pode estar criando uma geração que não conhece a Deus, que não entende, que fala, mas não entende. Por causa disso, eles não entraram nas promessas de Deus. Se os nossos países e nossas famílias começarem a se afastar de Deus, as maldições virão e ocuparão a terra, e ocuparão as famílias. Os Estados Unidos foi uma das nações mais abençoadas da terra, porque os Estados Unidos foi colonizado por ingleses, cristãos, que vieram avivados, cheios de Deus, e começaram a colonizar o país, e o país cresceu numa base cristã, e se tornou uma das nações, ou a nação mais poderosa da terra, mais abençoada, um país abençoado onde todo mundo quer ir, porque lá está a bênção, vamos para lá, Deus está lá, a bênção está lá, o dinheiro está lá, as riquezas estão lá, lá se vive bem. Era verdade, mas isso está mudando. E sabe quando começou a acontecer isso? Quando o Congresso lá nos Estados Unidos decidiu, em tal tempo aí atrás, tirar a oração e a leitura bíblica de todas as escolas nos Estados Unidos. Começou aí. Porque há anos atrás era obrigatória a leitura da Bíblia e a oração em toda a sala de aula nos Estados Unidos, era obrigatório. Isso acabou. Um tempo depois que isso acabou, sabe o que ocorreu? A questão lá das Torres Gêmeas. E uma pessoa, um profeta se levantou nos Estados Unidos e disse, se nós não voltarmos a buscar a Deus e levar os nossos filhos a buscarem a Deus, essas coisas vão começar a acontecer aqui nos Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos está enfrentando algo que nunca, há muitos anos atrás, talvez desde do século passado, lá no começo do século passado, enfrentou uma inflação tão alta e problemas sérios. Aprovação do aborto, a destituição da família, a juventude não quer saber de Deus, nos Estados Unidos, e muitos jovens nem chegam perto de uma igreja. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Estados Unidos e vários países como a Europa está sofrendo. Eu tive um pastor amigo que foi para a Europa, ele foi para a França, e é verdade, eu fui, mas eu não fiz essa pergunta. Ele perguntou, tinha uns meninos jogando bola, ele foi lá, ele é um pastor missionário, ele foi lá e perguntou. Assim, vocês sabem quem é Ronaldinho? Ronaldinho. Você sabe quem é, quem mais? Eu até esqueci o nome dos jogadores aí. Neymar. Sei quem é Neymar. Neymar. Tá. E quem é Jesus? Jesus? É jogador? Embora tenha um jogador chamado Jesus. Mas, quem é Jesus? Não sabemos quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Sabe quem é? Não sei. Nenhum deles sabia quem era Jesus. Sabia? Então, uma geração está vindo sem conhecer a Deus e os reflexos disso na sociedade, no mundo, é terrível. Diga comigo, terrível. Essas são as consequências do secularismo. Guarde essa palavra, você vai ouvir muito essa palavra, secularismo. Esses são os resultados do secularismo. Imagina, então, no nosso país. Imagina no nosso país que quando alguém nasce, já nascia dentro de uma casa cheia de altares idólatras. Precisamos prestar atenção ao que está acontecendo nessa geração, irmãos. Com os nossos filhos.
Porque muitos deles estão na igreja e não acreditam que precisam de Deus. Muitos dos nossos filhos já não estão na igreja, porque na cabeça deles, você não, porque eles não vão dizer para você, não, a gente não está indo na igreja, mas Deus está. Não, isso é um engano, isso é história. E, há muito tempo começaram a se afastar de Deus. E a igreja se torna então irrelevante. Quando você está firme com Deus, a igreja é fundamental. A igreja é uma presença, é uma coisa que faz parte da gente. Nossos filhos foram criados na igreja e hoje eles acreditam que não precisam nem de Deus e nem da igreja. Para nada. E isso é muito sério. Tudo começa com se afastar de Deus, irmãos, não da igreja. Tudo começa, estão vindo na igreja, mas estão se afastando de Deus há muito tempo. Aí isso é inevitável, em algum momento, não quero mais na igreja, não sinto falta, não preciso. Isso é terrível. O que eu mais ouço nos dias de hoje, de muitos pais, líderes e até pastores, é: meus filhos não querem ir à igreja. Diga alguma coisa, irmão. Olha, na minha casa, quando eu era pequeno, não tinha televisão, porque a televisão era o olho do diabo. Então, eu não sei como que o diabo olhava para a gente pela televisão, mas, bem, não podia ter televisão, não podia jogar bola, não podia isso, não podia aquilo. Nós não tínhamos dinheiro era contado, tinha pouco dinheiro, comia o necessário, não tinha muito brinquedo, não tinha. A gente herdava a roupa e a gente compartilhava tudo, até cueca. A gente compartilhava tudo, mas sabe de uma coisa? Tinha e não faltava oração e Bíblia. Não faltava. Não tinha muita coisa. Não tinha quase nada, mas oração e Bíblia, minha mãe principalmente, não deixava um dia a gente ir dormir sem lermos a Bíblia e orarmos. E ainda ela fazia: vocês têm alguma pergunta? A gente lia o texto e ela perguntava se a gente tinha alguma pergunta. E às vezes a gente perguntava: quer dizer isso, quer dizer aquilo, e etc. E às vezes isso ia longe. Eu quero perguntar para você: quanto há de Bíblia, de adoração e de oração dentro da tua casa hoje? Não precisa me responder, para mim não. Honrar pai e mãe. Estão cansados? Eu já estou terminando. Hoje eu me animei. Honrar pai e mãe. Diz assim, Efésios 6, 2 e 3. Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe quando eles foram bonzinhos com você. Honra teu pai e tua mãe quando eles derem tudo que você precisa. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem. Oh, glória! E tenhas longa vida sobre a terra. Sobre a terra. Se queremos que os nossos filhos sejam prósperos nessa terra, eles devem aprender a honrar os seus pais. Honrar a Deus e honrar a seus pais. Graças a Deus, meus filhos não têm medo de mim. Eu tinha medo do meu pai, porque ele impôs esse medo em mim, né? Mas meus filhos não têm medo. Mas muitas vezes meus filhos dizem assim: eu vou para a igreja porque eu quero honrar a Deus e honrar a meu pai também. Entende o princípio? Um filho que segue os passos do seu pai, ele honra seu pai. Eu dou graças a Deus, o meu filho foi separado como auxiliar pastoral e minha filha como auxiliar profética. Eles estão fazendo porque eles querem. Pergunta para o meu filho um dia na vida deles que eu disse para ele: você tem que ser pastor, você tem que... Não, nunca fiz isso. Nunca. Agora, quando eles eram pequenos, você vai. Quando era adolescente, não quero ir para a igreja. Vai, meu filho, você vai, nem que carregado você vai. Você vai, nem que seja carregado. Enquanto você viver aqui dentro e tiver a idade, você vai comigo. Tem que ensinar.
Tem que ensinar a honrar. Agora, eles entraram e estão se preparando para o ministério, mas eu nunca falei para vocês, têm que fazer isso, vocês têm que ser isso. Não. Eles estão seguindo uma herança, um exemplo, uma bênção. Sim ou não, irmãos? É isso. E isso enche meu coração de alegria, de satisfação, em saber que os meus filhos, porque muitos filhos de pastores não querem nem ir à igreja, quanto mais ser pastores. Alguma coisa aconteceu. Sim ou não? Eu dou graças a Deus que meus filhos querem ter ministério. O povo de Israel cria, presta atenção nisso. O povo de Israel cria que ensinar e exigir e treinar hábitos de obediência e ordem, esse era o ponto de partida para que através dos nossos descendentes se alcançasse a sociedade. Alguns domingos atrás eu disse que é da família que parte a bênção para a sociedade. É da família. Não é o contrário. Por que vocês acham que o comunismo e o socialismo quer controlar, quer acabar com a família? Por que vocês acham? Por que vocês acham que eles querem destruir a estrutura familiar? Por quê? Porque eles sabem que é da família que saem os valores, a bênção para a sociedade. Eles querem destruir esse princípio, eles querem controlar e destruir a família. Porque a família é a base da sociedade, da igreja. Se eles sabem que destruindo a família, eles destroem a sociedade. E podem construir essa sociedade ideológica sem Deus, sem fé. Isso é sério, sim ou não, irmãos? Como seus filhos vão te honrar se eles estiverem falando coisas erradas, vendo que você não honra as suas autoridades, vendo o que você vê na TV ou na internet? Como eles vão honrar a Deus e a igreja se passam a infância escutando você criticando as autoridades, os pastores, falando mal de um, de outro, indo à igreja, orando, cantando e vivendo outra coisa dentro de casa, em outro lugar? Como? Não exija dos seus filhos o que você não faz. E não exija dos seus filhos mais do que você faz, senão eles vão se revoltar contra você. Temos que falar. Falar e falar e falar. Mencionar a Bíblia, orar, fé, praticar dentro de casa os valores da fé, ministrar, levantar a mão, repreender os demônios. E aí eu quero terminar falando sobre o perdão. Olha que eu já falei, hoje devemos viver o perdão dentro de casa e na família mais do que tudo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Dar perdão para alguém dentro da nossa casa é muito mais difícil que perdoar alguém de fora. Sabia? É muito mais difícil. Existem certas barreiras para o perdão que são... Por exemplo, a gente não perdoa porque acha que perdoar favorece o outro. Como eu vou perdoar o que ele fez por mim? O que ele fez? O que ele me fez? Como que eu vou perdoar? Ele não pode, ele não merece perdão. Não merece, ninguém merece. Agora, o perdão é uma decisão que traz saúde para mim, que me liberta a mim. Em primeiro lugar. É uma decisão prática, diária, constante, em renunciar direitos em favor do bem-estar. É expulsar o demônio da relação. Mesmo que o outro não perdoe, se você perdoa, você fecha uma porta muito importante para que o diabo não fique trabalhando nessa relação. Eu tive que fazer isso com meu pai. Aprender a amar alguém que não me demonstrava amor, que não me abraçava. E eu tive que fazer isso. Quando eu aprendi que o perdão é uma decisão, que não depende da atitude do outro. Não depende. Essa pessoa pode continuar fazendo as mesmas coisas, mas eu tomei a decisão de perdoar. Recentemente eu fui visitar meu pai. Ele está com 83 anos.
E eu fui porque o Senhor falou comigo, falou com a profetisa, você tem que ver seu pai, porque o tempo está se abreviando. E eu fui, ele está longe, nós fomos. E eu fui com o propósito de pedir perdão e de perdoá-lo. Eu disse, pai, eu te perdoo. Eu te perdoo por causa disso. Eu te perdoo. E quero que você passe os últimos dias perto de mim. Né? E aí, pela primeira vez na minha vida, na hora de ir embora, eu abracei meu pai. E aí ele me abraçou e disse, filho, te peço perdão por tudo que eu fiz de errado. Ele falou, eu sei que eu não mereço o céu. Eu falei, não merece mesmo, nem eu mereço, pai, ninguém merece. Eu falei assim, é Jesus quem nos dá o céu. É por Jesus que nós vamos ao céu. Eu abracei ele, de novo ele falou, me perdoa meu filho. Nunca, eu tenho 61 anos, nunca ouvi meu pai me pedir perdão. Isso foi libertador na minha vida. Entende? Isso não foi só sentimento, isso foi cura, foi libertação. Glória a Deus. Então, irmãos, eu fui para perdoar e voltei saudável, voltei livre. Para que não recaia sobre nós, nem sobre mim, nem sobre ele, nenhuma maldição. Vamos trazer o Senhor. Vamos trazer a palavra para dentro de casa. Eu mencionei no domingo ou na quinta-feira, não sei, que Deus chamou Noé e sua família, os colocou dentro da arca e disse, entrem, e fechou a porta por dentro. Isso quer dizer que Deus estava dentro da arca e não fora. E a arca representa a igreja. Isso quer dizer, toda a família precisa estar na igreja. Nós precisamos orar por isso, nós precisamos crer nisso. Precisamos ganhar família. Precisamos orar para que a nossa família esteja aqui. Na casa, adorando, orando, servindo ao Senhor. Vivendo os milagres de Deus. E numa geração difícil, terrível, o Senhor está trazendo cura, libertação, salvação para a nossa casa. Em nome de Jesus. Quantos querem isso para a sua vida? Vamos nos colocar em pé.